Então, retornando agora com a nossa questão do vídeo passado, sobre você sabe por que o álcool 70% é um agente antimicrobiano. Então, o que é que o álcool faz? Qual é o seu potencial para matar as bactérias? Então, o efeito do álcool nas bactérias é que ele consegue destruir essa membrana externa e também coagular, desnaturar e precipitar as proteínas. Então, com isso, todo o funcionamento metabólico da célula bacteriana, ele vai ser interrompido, vai ser perdido e a célula acaba morrendo, quando as suas proteínas são precipitadas e perdem a função. Agora, por que utiliza o álcool 70% e não o álcool absoluto, por exemplo? Se ele tem esse efeito tão forte de desnaturar e precipitar proteínas, por que utilizar só os 70%? É porque a água presente, ela facilita a entrada do álcool na célula, passar por essas membranas externas e conseguir entrar no citoplasma para promover a coagulação e a precipitação das proteínas, e também ela diminui a volatização do álcool. Então, quando o álcool está diluído com 30% de água, ele diminui a sua volatilidade e ele consegue, então, precipitar melhor as proteínas presentes no citoplasma das bactérias. Então, respondido isso, vamos continuar com a nossa aula. Agora, sobre a classificação das bactérias. Então, dependendo da forma que as bactérias têm, elas podem ter a forma de esferas, bastões ou hélices. Então, dependendo dessa forma, elas são classificadas como cocos, quando ela tem essa forma esférica, como bacilos, quando ela tem essa forma de bastões, ou como espirilos, quando tem essa forma de hélice. As bactérias, são seres unicelulares, como a gente viu, mas elas podem viver sozinhas ou em aglomerados. Então, esses cocos, dependendo se eles estão presentes em muitos, eles podem ser diplococos, streptococos ou estafilococos. A mesma coisa para os bacilos. Nós temos diplobacilos, streptobacilos. Então, dependendo como eles estão arranjados, como eles estão aglomerados, eles vão ter também uma classificação. E aí, na classificação das bactérias, dependendo do meio de cultura que elas crescem, elas também têm uma classificação, como enterobactérias, por exemplo. Dependendo se elas conseguem reagir a algum corante, ou se elas conseguem sobreviver em determinados meios, isso também consegue diferenciar algumas classes de bactérias. Então, por exemplo, tem algumas bactérias que conseguem sobreviver em ambientes com oxigênio, e tem bactérias que não conseguem sobreviver em ambientes com presença de oxigênio. Então, o tipo do meio onde as bactérias crescem, onde a sua cultura vai crescer, também permite que essas bactérias sejam classificadas. A coloração, como a gente viu, a forma também, e o tipo de meio onde elas crescem. Algumas substâncias, elas podem ser tóxicas às bactérias. Então, quando você adiciona essa substância no meio de cultura e aquela bactéria não cresce, então isso permite você ter uma noção da classificação dessas bactérias. E em relação à classificação filogenética, que foi utilizada a partir das características das sequências do material genético dessas bactérias. Então, nós temos esses dados moleculares que são obtidos a partir das sequências do RNA ribossômico. Então, através dessas informações, você tem uma filogenia elaborada para o reino das bactérias, para o domínio bactéria. Então, foi possível construir as filogenias e identificar os taxons das bactérias. Então, por que no domínio bactéria se utiliza a sequência do RNA ribossômico?
por ele estar presente em todos os organismos vivos. Então, todos os organismos precisam sintetizar proteínas, que é por meio do RNA ribossômico. E neles, as mutações estão menos frequentes, então permite que você consiga comparar organismos que evoluíram há muitos anos atrás, porque eles têm uma evolução mais lenta e permite comparar espécies que são bem distantes. Então a gente vai dar aqui uma pequena pausa e a gente já retoma falando mais sobre a classificação dessas bactérias de acordo com o seu RNA ribossômico.